Olá, então, hoje vamos falar a respeito da importância de estar visualmente satisfeitos como uma estratégia para satisfação, né? Falando a respeito do Pense Magro, uma das habilidades para a gente desenvolver para se sentir totalmente satisfeito ou vamos pensar de uma forma mais eficaz, mais satisfeitos, é a gente ter os alimentos bem visivelmente distribuídos no nosso prato. A doutora Judith Beck, que é autora do livro Pense Magro, ela explica bem detalhadamente a importância dessa habilidade. Porque o que acontece? É muito comum a gente ouvir dizer que a gente come pela boca, ou melhor, come com os olhos, né? O que acontece? Às vezes a gente nem tem o plano de se alimentar e a gente acaba comprando um determinado alimento, simplesmente por ter visto aquele alimento se apresentando de uma forma tão atrativa, tão apetitosa. Então, da mesma maneira, nós podemos usar essa habilidade a nosso favor para a gente melhorar os nossos hábitos saudáveis, os nossos hábitos alimentares, né? Para quem deseja emagrecer e desenvolver habilidades para a vida. Então, estar visualmente satisfeito significa eu olhar para o meu prato, olhar para a minha porção e observar o quanto aquele alimento ele é atrativo, o quanto ele me chama atenção ao meu paladar, à minha vontade de comer. E visualmente satisfeito é quando eu olho e acredito que aquela quantidade é realmente o suficiente. Então, uma dica é espalhar o alimento ao máximo no prato. De que maneira? Por exemplo, se eu for comer uma laranja, é diferente eu descascar ela e comer, né? Talvez em pé, próximo à minha vasa, na minha cozinha. Outra coisa é eu descascar minha laranja, cortar em rodelas, colocar no prato, de repente salpicar um pouquinho de canela, uma chia, e eu cortar em pedacinhos essa laranja e comer com o garfo. Então é muito diferente, por exemplo, do que eu comer em pé. Então, bem importante, colocar tudo no prato. É o meu lanche da tarde, eu vou comer apenas uma laranja ou uma banana. Então, corte em pedacinhos, coloque no prato e vai comendo bem devagar. Então, uma dica bem importante, coma devagar, aprecie cada garfada, sinta o sabor como se fosse o néctar dos deuses, aproveitando cada pequena porção. Então, isso confere muito mais saciedade, dá tempo de o meu cérebro gravar, né, a questão da saciedade. A gente sabe que leva um tempo em que o nosso corpo leva essa informação de saciedade, então, à nossa mente. Então, propiciar isso é desenvolver essas habilidades. Então, uma outra dica que eu digo utilize os 5 sentidos na degustação de alimentos. Então, de que maneira eu vou usar os 5 sentidos? Né? Olhar para o alimento. Olhe para o alimento antes de comer. Observe as características, as cores, o colorido, né? Aquele amarelo vibrante da laranja ou aquele verde do alface, enfim, observe as cores, a textura do alimento, né? Então, através do paladar, tente extrair o máximo do sabor. Observe o sabor de cada alimento, por isso precisa mastigar devagar, deixar o alimento na boca, perceber o máximo do sabor. Não importa se às vezes é apenas um arroz temperadinho, ou um arroz sem tempero, por exemplo, ou não importa o alimento que seja, desde que eu coma devagar, olhe esse alimento e extraia o máximo de sabor que ele pode oferecer. Outra coisa, o ouvido. Será que o ouvido tem a ver com saciedade? Ou com vontade de comer? Claro que sim. Por exemplo, observar a crocância, seja a crocância de um alface ou a crocância, por exemplo, de um salgadinho. Não tem até algumas marcas que utilizam isso a favor? O creque-creque, né, do salgadinho,
Ou, por exemplo, a crocância de um pepino na conserva. Dá o barulhinho, não dá? Então, observar esse som também é importante. Existem estudos que dizem que o som mexe muito com a nossa vontade de comer, muito mesmo. Às vezes basta ouvir o bater de uma talher, por exemplo, para despertar a vontade de comer. Ou aquele tss da latinha de coca quando abre. Muitas pessoas compram inconscientemente, sem pensar, uma lata de refrigerante pelo simples fato de ouvir o barulho do tss da latinha. Então veja que isso tudo influencia muito a nossa mente, muito. O visual, o auditivo, né? Uma outra forma também de observar os alimentos é através do tato. Então a textura do alimento, por exemplo, se eu for comer uma uva passa, ela tem uma textura enrugadinha, né? Se eu for comer um alface crocante, ele tem uma textura diferente. Ou um pudim, por exemplo, ou uma sopa. Todo alimento vai ter a sua textura, né, peculiar de cada alimento. Então, extrair o máximo de informação daquele alimento contribui para que eu tenha uma saciedade maior, né? Então, revisando, olhar para o alimento, ouvir o som do alimento, o tato, sentir a textura do alimento, o paladar e a gustação, então extrair o máximo de sabor do que aquele alimento pode me proporcionar. Os enólogos, que são os profissionais que fazem degustação de vinho, por exemplo, eles enfatizam muito isso, a importância de utilizar os 5 sentidos, então, seja para degustar um vinho, seja para comer qualquer alimento. Então aproveite, desenvolva essa habilidade, aproveite esse conhecimento. É importante que a gente esteja inteiro quando vai fazer uma alimentação, né? É muito diferente, por exemplo, eu sentar para comer uma banana cortada em rodelinhas num prato, salpicado com canela, vamos dizer que espalhado no prato vai encher o meu prato. Diferente do que eu, por exemplo, descascar uma banana, passar pelo lado da fruteira, pegar a banana, descascar e comer em algumas bocadas. Então faz toda a diferença na saciedade. Então tire o tempo para fazer as suas refeições. É importante que a gente tire o tempo, mesmo que seja para fazer um lanche, né? Então esse sentar para comer, esse comer devagar, comer conscientemente é uma habilidade que a gente pode sim desenvolver, que vai conferir muito mais saciedade. Presta atenção, quem não quer isso? Se sentir mais satisfeito, mais saciado. Então, o máximo que a gente puder explorar os sentidos para extrair esse máximo do alimento vai fazer com que a gente se sinta mais satisfeito. Então é isso. Perceba que estar visualmente satisfeito também é algo que depende de nós, né? E para finalizar, eu gostaria de fazer um lembrete de 3 coisas muito importantes referente à alimentação, tá? O pensar antes, né? O caprichar com preparar o alimento e procurar o sim. Eu vou fazer um vídeo individual de cada um deles, né? E vou estar compartilhando. Então, as 3 habilidades importantes: pensar antes de se alimentar, fazer a alimentação, providenciar o alimento, preparar com carinho e buscar o sim de estar satisfeito, o sim de sim, foi o suficiente. São habilidades que a gente pode sim desenvolver para emagrecer com saúde e qualidade de vida. Então, o Pense Magro vem contribuir dessa maneira, nos ajudar a pensar de uma maneira mais eficiente, tá certo? Até mais!